Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos começar com um vídeo que eu envio no TikTok e também pelos que eu deixo no Messenger. Eu deixo digitado no Messenger. Então, vamos começar por ele, depois a gente faz a oração. Começa para ler o capítulo da Bíblia de hoje, que será em Gênesis. Uma promessa, no versículo de hoje é 2 Reis, capítulo 3, versículo 14, a promessa que Deus faz a Salomão, quando Salomão entrega o templo para o Senhor, quando ele ora ao Senhor, quando ele pede a ele sabedoria. Então aí Deus faz uma promessa a Salomão. Essa promessa está escrita para todos aqueles que entendem que a palavra está foi dita para ele, ou seja, para nós, para mim, para você, porque já está escrita para nós. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 14. Aí o que nós entendemos? Se nós andarmos segundo os mandamentos, os caminhos do Senhor, seguindo os estatutos, os mandamentos que ele deixou escrito, está lá, todos eles estão na Bíblia, ele também vai guardar nossos dias. Essa promessa que fez lá, ela está na Bíblia, ela está sendo feita a nós, que somos semente de Abraão. E nós temos que esforçar e seguir a vontade do Senhor. Nós temos uma lei, nós temos mandamento, temos estatuto, que está na Bíblia. Os 10 mandamentos ficam escritos. Mas nós, no dia de hoje, temos que honrar esse estatuto, esse mandamento. As leis que Deus mandou através de Moisés, você pode ir lá no livro de Êxodo, não todo, né? Uma parte do livro de Êxodo, Levítico, Números, onde todo mandamento que Moisés escreve, a gente vê que não é um mandamento de homem. Alguém que falou com ele, nós sabemos que esse alguém é Deus. A palavra ainda começa todos os mandamentos assim, e falou o Senhor a Moisés. Ou seja, Deus falou, escreve, Moisés. Honra teu pai e tua mãe, não furtarás. Aí lá no livro de Levítico, a lei acerca da lepra, os animais que podem, não se pode comer. Hoje nós vemos muita bagunça. Que veio muitos animais ali que na Bíblia que não pode comer, a gente come. Eu quando eu morava na roça, eu caçava, hoje vendo as escrituras, animal ali que a gente sabe que não deve comer. Aí muitas pessoas falam, principalmente eu vejo pastores falar isso. Não, mas esse mandamento é para o povo daquele tempo, é para o povo de Israel. Não, mas a palavra está escrita para todos nós, não é só para eles. Hoje nós vemos as pessoas falar isso. Não é eu falar assim, pessoas comuns não, pastores falar. Tem pastores hoje ainda, tem pastores eu conheço, que não comem carne de porco. Mas nós sabemos, a Bíblia diz que é abominação. Fala o jeito, lepre, essas coisas. E eu lembro, na minha meninice, a gente comia tudo isso. Meus pais não eram cristãos, meus avós, não, meus tios, ninguém era cristão. Então a gente comia de tudo na roça. Caça, tudo. Tinha árvore que a gente não comia, né? Mas muitas, quase todas a gente comia. Árvore pequena não, a gente comia perdiz, ambu, essas coisas, né? As árvores grandes a gente comia. Então a gente vê na Bíblia muitas aves, muitos animais que não se pode comer. Então é um mandamento, esse estatuto que Deus deixou escrito para nós também. Hoje eu penso, quando é que nós vamos parar? Se come de tudo.
os animais que foram. Então é um estatuto, um mandamento que Deus deixou através de Moisés. Não foi Moisés que escreveu, não. Você não vai fazer, não. Pode ir lá conferir na sua Bíblia que todos esses mandamentos, a lepra, todos os mandamentos, a palavra usa o versículo que começa, e falou o Senhor a Moisés. Quer dizer, Moisés estava escrevendo, Deus estava ditando ele escrevendo. Nós devemos entender isso. Mas Deus fez a promessa, que está escrito para nós hoje. Se nós andarmos no caminho dele, obedecendo os estatutos, os mandamentos, ele também, assim como foi nossos antepassados, aqui a palavra diz de Davi, mas teve Abraão, teve Isaac, teve muitos. Então ele guardará nossos dias. Essa promessa que está escrita para mim e para você. Livro de 2 Reis, no capítulo 3, versículo 14. Essa é uma mensagem que eu deixo no Mensa e no TikTok. Então vamos lá agora para o capítulo da Bíblia de hoje. Vamos começar com oração. Não quer dizer que a outra não é. Eu oro, ela vale, a oração daqui vale para ela também. É só um jeito que eu estou aqui de dividir o versículo da Bíblia do capítulo de hoje. Mas a oração está valendo para ela. Tudo que nós vamos fazer, temos que orar primeiro. Então vamos lá. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela liberdade, pela família. E, Senhor, obrigado pelas lutas, pelas dificuldades, pelas barreiras que nós temos encontrado. Nós passamos por elas porque o Senhor tem passado conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser Deus Santo, nos de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Tudo que eu fiz, que eu posso fazer que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Somos pecadores. Pai, perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Gênesis, no capítulo 26. Não sei o que eu quero falar, mas o que o teu Espírito quer falar conosco, Pai. Nem o que nós queremos ouvir, seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus também. Agora nós vimos que Jacó Abraão morreu, Isaac agora está no lugar de Abraão, que é filho, agora ele vai à terra dos filisteus. É uma peregrinação que, desde Jacó, o povo de Deus começou andando por deserto, inventando lutas, perseguições. Nós vemos o caso de Abraão, na guerra lá com Sodoma e Gomorra, 5 reis contra 2, né? Nós vemos que o povo de Deus prevaleceu através de Abraão ali, mais 300 homens da casa dele, prevaleceu sobre aqueles reis. Então foi guerra que o povo de Deus, para alcançar a promessa, eles inventaram guerra, enfrentaram calor, foi muita coisa que eles enfrentaram, mas não desistiram. Na fome, Abraão foi para o Egito, foi também para a terra dos filisteus. E assim aconteceu com Isaac, mas a terra já estava sendo conquistada. Eles habitavam na terra da promessa. Que Deus falou, cumpriu na vida dele. Agora, por que Isaac foi na terra dos filisteus? Porque havia fome na terra. Abraão, quando foi também, porque havia fome. Deus prepara tudo para o povo dele, que ele está amparado por Deus. Apesar da fome, ele enviou eles para um lugar que tinha abastança de comida. Quando o povo de Deus ia perecer de fome, a terra, né? Por causa de 7 anos de seca, Deus permitiu que José fosse para Egito para livrar. Opa, parabéns. Aí, não somente para alimentar o povo dele, mas também toda a terra. Todo aquele que fosse ao Egito para comprar.
Deus sempre prepara a provisão para nós, que somos sobre essa terra. Ele não desampara ninguém. E havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi no dia de Abraão. Por isso Isaac a Abimeleque, rei de Filisteu, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Agora nós vimos aqui que a obediência de Abraão, agora que já foi, né? A obediência de Isaac, continuando a peregrinação do pai Abraão. Agora tem uma fome e Abraão já tinha descido ao Egito. Aí lá Abraão mentiu, né, quando ele falou que Sarai, era sua irmã. Mas o Egito, Deus castigou ali o faraó, falou com o faraó em sonho, e ele devolveu, restituiu, não somente Sarai a Abraão, mas deu bens a ele também. Agora Deus fala para Isaac, que é o filho, não vai ao Egito, vai para onde eu te mandar. Isaac obedeceu. Ele chega na terra de Gerar, na terra de Abimeleque, que é Gerar, e ali ele habita ali. O que nós vemos, teve diferença de Isaac para Abraão, quando entrou no reinado de Abimeleque? Não, mesmo é. Ele mentiu também. Deus não agrada da mentira, mas ele conhece a nossa fraqueza. Então, ele mente para Abimeleque que a esposa dele é irmã. E aparecido o Senhor disse: não, peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei à tua descendência toda essa terra, por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou em Gerar. Agora veja a diferença de Abraão para os homens de hoje. Hoje Deus manda o povo fazer, o povo não faz. Tudo que Deus mandou que Abraão fizesse, ele fez. Agora Isaac vai no mesmo caminho. E Deus fez a promessa a Isaac, que todas as promessas que ele fez a Abraão iria se cumprir nele e na semente dele. Você quer coisa melhor que isso? Nós temos promessa, você tem promessa de Deus. Mas quando o cinto começa a apertar, a gente começa a murmurar, falar que Deus esqueceu de mim. Aquela promessa não foi para mim. Deus não foi. É assim. Mas as promessas estão aí. Nós temos uma promessa feita a Abraão para nós. E em teu nome será bendita todas as sementes da terra. Nós somos semente de Abraão. Então nós somos benditos pelo crente de Abraão, pela obediência de Abraão, pela obediência de Isaac e dos demais. Nós somos benditos. A terra, essa terra que nós habitamos, Deus deu a nós por possessão por causa da obediência daqueles homens. Seguir os estatutos, os mandamentos do Senhor, tudo que Deus mandou, eles seguiram. Foram fiel a Deus e alcançaram as bênçãos. Muitas vezes nós não alcançamos nossas bênçãos porque nós somos obedientes, somos avarentos. Nosso coração é duro, nós somos perversos, pecadores. E nós vemos, Abraão não teve pecado? Teve, ele mentiu. É pecado. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. É um só. Abraão deixou de obedecer o que o Senhor mandou. Alguma vez deixou. Deus fez a promessa do filho Isaac. E ele ouviu da mulher dele e coabitou com Agar.
de onde saiu Ismael, todos pecaram. A palavra de Deus também nos afirma que não há homem nessa terra que não peque. Está lá na oração de Abraão ou de Salomão. Nós vimos as orações de Neemias, de Daniel, todos pecamos. Quando eles fazem a oração dele, ele não põe a culpa do pecado só naquele que ele viu pecando. Ele põe nele também. Eu e a minha família, nós pecamos. E a nossa oração é essa. É a sinceridade. Não é apontar o erro do outro e cobrir o seu, não. Porque o teu erro não é coberto pelo erro dos outros, não. O meu erro não é coberto. Tem coisas que a gente fala, conversas aqui, assim em família, né? Mas não é apontando, é nos corrigindo. Eu gosto muito de me corrigir minha família, mostrando o erro de outra pessoa, não mostrando que eu sou santo melhor que ele. É para mim não errar naquilo que ele fez. Uma coisa que a pessoa fica calada, só me olha assim. Eu não vou falar que está julgando, mas não sei, tem o que pensar, né? Uma coisa que eu não gosto é trazer gente estranha que eu não conheço. Ainda mais quando a gente sabe que usa droga, né? Não sou condenando os drogados. Talvez ele vai chegar um tempo que ele se arrependa e vai deixar esse vício. Então meu genro fez esse vício, nem foi ele que fez esse vício, que ele mostrou não foi ele. Ele fez uma parte do vício, mas o que ele mostrou não foi ele. Então ele chamou o cara lá do portão que eu nem conheço, mostrou, abriu minha sala. Eu não dou essa liberdade a ninguém. Eu comentei com meu pastor, minha esposa, onde é que eu vou chamar uma pessoa? Se fosse na casa dele, eu não digo nada, mas é na casa de outra pessoa. Então, muitas vezes, é onde a gente erra. Condenei ele pela atitude dele. Por ele violar meu lar, trazer uma pessoa estranha. Daí ele podia chegar e pedir se eu posso mostrar uma coisa que eu fiz. Claro que eu não ia falar que não, né? Aí também anda a covardia do homem, né? Então, mas os homens da Bíblia todos obedeceram, mas todos erraram também. E perguntando os homens daquele lugar acerca dessa mulher, disse, é minha irmã, porque devia dizer minha mulher, para que porventura não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Nós vemos que esse mesmo erro de Isaac aconteceu com Abraão. Aqui onde o homem, por causa do medo, ele deixa a fé de lado. Aí Deus tem como livrar ele, para que aquele povo não matasse ele. Mas nessa hora o homem perde a confiança. É aí onde nossa fé é provada. Ele falou que Rebeca, assim como Abraão falou também, que Sarai era a irmã dele. Deus toca nas mulheres do reinado de Meleque, não somente da casa dele, mas todas. Fala que ela ficaria estéril, a menos que devolvesse a mulher de Isaac. Abimeleque levanta ali e vê Isaac brincando com a esposa. Agora, esse brincar ninguém sabe como é, né? Com a Bíblia, Deus também não interessa. Ele devia estar brincando com um marido, a mulher, como é normal, né? Então o rei chamou Isaac e falou, por que você fez isso com nós? Deus já tinha falado com ele também que tinha tornado estéril todo o reinado dele, se ele não devolvesse a mulher. Então aqui, Deus honrando a palavra dele, que muitas vezes nós não honramos, que a gente faz, os votos que a gente faz com Deus. Então Abimeleque restitui tudo a Isaac, a sua esposa, e eles são prósperos naquela terra, até que houve contenda entre eles. Nesse mundo, irmão, está vendo? Sempre vai haver contenda.
principalmente entre o povo de Deus e o povo da terra. Nós vamos sempre encontrar isso. Não fique pensando que vai ser paz, que toda conquista sua em terra de paz. Não. Não é essa porque Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflição. O importante é a gente ter fé e ter bom ânimo, porque Jesus venceu. E porque nós temos a certeza que através de Cristo Jesus nós somos. Venceremos também, somos abençoados. Então nós devemos sempre meditar em toda a Bíblia, irmão. Eu gosto, eu já rodei a Bíblia, cada dia a gente aprende um pouquinho. Eu não sei falar, é como Moisés, né? Moisés falou para o Senhor que ele tinha a língua presa, que ele era gago. Mas eu tenho dificuldade também de interpretação. Não fiz curso, não tive estudo. Mas eu vou lendo devagarzinho, Deus vai bradando no meu coração que eu tenho que falar. Então, vamos estudar a Bíblia, aqui onde nós encontramos vida, aqui onde nós encontramos promessa, aqui onde nós encontramos paz, transformação, restauração, mudança. É na Bíblia que nós encontramos. É o melhor livro desse mundo. Vamos seguir firme, abençoando e sendo para sermos abençoados, obedecendo e seguindo os caminhos do Senhor, obedecendo os estatutos e os mandamentos, eles estão todos na Bíblia. Procurando não fazer a vontade do homem e nem fazer a vontade, só fazer a vontade de Deus. Não vamos também andar só em mentiras. O caso de Abraão, de Isaac, tem muitas mentiras, como nós mentimos também. Nós vamos afastar desse mal, porque Deus abomina a mentira. Nós vamos vendo os estatutos que ele deixou através de Moisés, que ele abomina a mentira. Mas conhecendo a fraqueza de Abraão, a fraqueza de Isaac, Deus os abençoou, porque ele tinha promessa. E tinha crédito também, eles tiveram crédito com Deus. Então vamos perseverar, fazer a vontade do Senhor, e vamos orar que o tempo acabou, meu irmão. Pai, obrigado por mais um vídeo, obrigado pelo alimento, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos dá, Pai. Nos ajuda a entender, interpretar melhor a tua palavra, Pai. Eu peço ao Senhor, nessa hora, coloco na tua presença teus filhos, tuas filhas, minha vida, meu lar, nossos patrões, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, aqueles que se dizem nossos inimigos, estão todos nas tuas mãos, Pai. Todos nós temos necessidade, temos luta. As lutas são lutas por nós, Pai. As barreiras, o Senhor traspassa elas por nós. As guerras, o Senhor guerreia por nós. As necessidades, o Senhor supre, Pai. Eu peço ao Senhor nessa hora, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Pai. Supra essa necessidade. Abre porta, restaura lares, restaura a família, restaura a saúde. É tudo para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Irmãos, José Joy contando parte da minha história. 257 inscritos no YouTube, diminuiu ontem, hoje aumentou. Que Deus abençoe. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Essa palavra, essa profecia é séria, não é brincadeira. Ele está às portas. E deixa um alerta à Bíblia. Prepara-te, ó povo de Deus, para encontrar com o teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Uma ótima quarta-feira.